Como vocês estão? Feliz ano novo. Vocês estão bem? Como passaram? Tudo bem? Feliz ano novo. Vocês me veem e me ouvem bem? Tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Feliz ano novo. Ai, que alegria. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo? Manda um joia pra mim, por favor. Como vocês estão? Eu tô aqui na varanda, hein? Tô aqui na varanda, já vamos começar na varanda. Feliz ano novo. São muitas camadas, né? E nós estamos também no YouTube agora. Então a live está sendo transmitida aqui no Instagram e também no YouTube. Então nós teremos esse canal também de comunicação. Já vou falar para vocês irem no YouTube, já ali entrarem ali, curtirem o canal, se inscreverem, porque o que vai acontecer é que as lives poderão ficar somente lá, tá? Então para vocês não perderem, para vocês não ficarem sem acesso, também vão ali no YouTube, se inscrevam ali, porque nós também vamos fazer as lives lá no YouTube. Foi um direcionamento da parte de Deus para nós. Então, vamos obedecer. Como vocês estão? Passaram? Estão bem? Tá tudo bem? É assim. A virada do ano, o Senhor já começa a dar direcionamento, né? Então, Ele falou, a gente vai obedecer. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Então, hoje é o primeiro dia do ano e eu estou aqui já com o devocional em mãos. Todo dia com Deus. Esse também foi um projeto diretamente dos céus, o Senhor nos entregou e nós obedecemos. A gente não imaginava que ia sair esse ano ainda, mas como as coisas de Deus, elas são no tempo de Deus e da forma como Deus deseja, e quebra muitos paradigmas, né? Porque eu gostaria realmente que todo mundo já tivesse com o seu devocional em mãos para vocês acompanharem, mas nós obedecemos e fazemos a vontade de Deus, e tudo tem um propósito e um porquê. Então, aprove Deus que fosse dessa forma. Eu sei que vocês que já adquiriram em breve, muito em breve, já vai chegar, tá? Muito em breve mesmo. Nós já resolvemos, fizemos toda a nossa parte, estamos só esperando para chegar e o local onde a gente envia é muito rápido. Então, corram, adquiram, aproveitem, porque quanto mais esperar para adquirir, mais vai esperar para receber, tá? O canal é das Irmãs do Coque, tá? O canal que a gente vai fazer as lives lá no Instagram. O que mais que a gente precisa alinhar aqui? As lives vão ser ao meio-dia. E será vamos lá, vocês já conhecem o papai, né? As lives vão começar hoje e vai ter um tempo de terminar quando, Amanda? Não sei. O número primeiro que eu tenho é 20, tá? 20 dias. Mas vocês sabem que as coisas não são do jeito que a gente quer, e sim do jeito que o Senhor quer. Então, vocês estão me vendo? Tá tudo bem aí? Tenho é 20, tá? É do jeito que o Senhor deseja. E vou ler para vocês o primeiro devocional do ano, tá? Todo dia com Deus. Vocês pegaram caneta, papel, pegaram tudo aí para vocês meditarem. Vocês gostaram, né, da notícia? Olha, eu confesso que eu fiquei com muita saudade das lives. Até porque eu falei para vocês que Deus entregou muitas palavras, né? Mas é da forma como o Senhor deseja. Isso, as lives são meio-dia. E se vocês perceberem, o Senhor acabou atendendo todo mundo. Porque já teve live às 5, teve live às 3, teve live às 6, teve live às 7, e essa é ao meio-dia. Então, é uma forma de quem não pode de manhã, poder na hora do almoço. Eu gostaria que todos estivessem aqui, vão ficar gravadas também, mas será ao meio-dia, na hora do almoço. Então, quem tem horário de almoço, já programa o almoço pra gente ir juntos, estudando, almoçando, enfim. Vamos para a palavra de hoje, dia 1º de janeiro. O olhar que alcança todo lugar.
Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Também lá estás. Salmo 139, 7 e 8. E a reflexão é a seguinte: onde você se esconderá? Essa pergunta me perseguiu por 12 anos enquanto eu carregava minha mochila para longe do chamado de Deus. Eu achava que estava fugindo, mas a verdade é simples. Para onde iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Nos escondemos de tantas formas, nas promessas antigas que já não nos servem, nos ambientes que devemos evitar, nas conversas que omitem o nome de Jesus. O tempo que gastamos tentando nos esconder paralisa aquilo que Deus quer acelerar em nossa vida, mas chegou o momento de parar de fugir. O convite é claro: volte pelo mesmo caminho, não por um atalho mais fácil ou menos constrangedor. Volte, mas agora testemunhando a bondade do Senhor. Converta-se de verdade. Escolha a Deus. E na oração do dia é: Senhor, vamos repetir juntos? Vamos lá. Senhor, não quero mais me esconder. Me converto a Ti de coração e volto, agora testemunhando a Tua graça. Eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Para onde nós poderemos ir para fugir da presença de Deus? E mais do que isso, qual seria o sentido de fugir da presença de Deus? Quando nós falamos sobre não ter um local onde o Senhor não nos encontre, é sobre a gente entender que aquilo que o Senhor tem programado e feito para nós e desenhado para nós precisa de nós. Quando uma peça é feita sob medida para alguém, quando é feito, por exemplo, um vestido de noiva, ele tem medidas específicas, ele tem tamanho específico, ele tem formas específicas. E se aquele vestido for algo totalmente diferente, com peças diferentes, com bordados diferentes, nós teremos que entender que é uma forma de ser personalizado. E o Senhor, quando Ele faz algo personalizado para nós. Quando Ele entrega algo nas nossas mãos, aquilo tem um destino, aquilo tem um porquê, aquilo tem um motivo de existir. E de fato, quando eu falo aqui sobre estar afastado, eu conversava isso nessa virada de ano, né, ontem com alguns irmãos, e às vezes a gente sai do propósito e vive uma vida morna, uma vida que não faz sentido e uma vida que não é a vida que a gente deveria levar com o Senhor. Então, é muito importante nós entendermos que não tem lugar que o Senhor não possa nos achar. Perceba que quando uma pessoa ela está querendo fugir da presença de Deus, ela quer se relacionar e ela quer se envolver e ela quer estar no meio do mundo, no meio de um monte de gente, como se o Senhor não pudesse buscá-la lá. Percebe que quando as pessoas elas acabam se esfriando, elas acabam fugindo do propósito, elas acabam querendo andar com quem não tem propósito. Elas se sentem muito mais confortáveis sentadas na mesa de pessoas que falam sobre qualquer coisa, menos daquilo que Deus está querendo que ela faça. Então, a questão de estar fora do propósito mostra que nós vamos querer andar com quem não quer fazer o propósito de Deus também ser executado, ou que não conhece o Senhor. E ao invés de nós irmos para esse lugar e levar a palavra, muitas vezes por fugir, por medo, por desobediência, a gente acaba querendo se envolver e se relacionar com pessoas que não têm o propósito de Deus como um ponto principal. Então, para começar, né, para abrir essa temporada de 2026 na presença do Senhor, o que nós precisamos entender é que é muito mais prático, muito melhor, mais eficiente, mais objetivo, nós irmos direto para o centro da vontade de Deus. Não dá para começar um ano trazendo coisas do ano passado. Então, hoje é um momento de nós alinharmos as nossas expectativas com o céu
e entendermos que existe algo muito maior nos esperando, e esse algo maior não está relacionado a presentes somente, a um prêmio, algo que nós vamos ter, não, está relacionado à vida que o Senhor desenhou para nós. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para cumprir um propósito. E ele cumpriu brilhantemente do começo ao fim. Desde o tempo que ele teve que ser, entre aspas, mais anônimo, que ele teve que viver como um homem comum, e ele fez isso de uma forma muito boa e de uma forma que não existe relatos, mas a gente sabe que o pós, quando ele se revela, anuncia que ele era um homem íntegro. Então, pensa que Jesus veio e, entre aspas, ele viveu anônimo por 30 anos. Até isso fazia parte do propósito. Às vezes, até hoje, até ontem, vamos dizer assim, você estava anônimo. Mas agora é o momento em que Deus pode te chamar por uma grande obra. E aprove Deus, quem sabe, né? Aprove Deus que já começou esse momento. Então, não dá para fugir. Não dá para se esconder. A Bíblia fala que se a gente fizer a nossa cama, nós estarmos no mais alto, ou fizermos a nossa cama no mais baixo, ali o Senhor estará conosco. Então não é uma coisa que a gente não pode fugir. O que o Senhor está pedindo para você que você sabe que esse ano de 2026 promete? Quais são os lugares, quais são as pessoas? O que está pedindo para você no seu trabalho, na sua vida pessoal? Aonde que no ano de 2025 você tentou ainda se esconder? Amanda, foi difícil para mim assumir que eu tinha encontrado Jesus, foi difícil eu assumir isso no trabalho, foi difícil eu assumir isso para minha família, eu não consegui me batizar, ou eu não consegui então, mas agora chegou um novo ano. E não dá para se esconder. Não dá. Nós não vamos pregar a mesma palavra no sentido 100%, vamos dizer assim, não vai ser uma cópia. A palavra de Deus é viva. Mas a nossa ação, o nosso comportamento, ele precisa ser renovado. A Bíblia fala para a gente renovar a nossa mente. Então pense que a palavra é a mesma. Só que a gente não vai começar e terminar o ano da mesma forma, até porque 2025 não foi assim, né? Nós vivemos coisas incríveis, nós vivemos um mover, um romper espiritual muito forte, a ponto de não ser algo natural. Nós vivemos algo sobrenatural e esse ano não vai ser diferente. Só que quando a gente começa o ano, e quando eu li essa palavra no primeiro dia do ano, porque eu não sabia que era exatamente essa palavra no primeiro dia do ano. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Às vezes a nossa fuga de se esconder é querer parar. Ah, não vou fazer mais. Não vou ficar dentro de casa só, na minha, não vou conversar mais com ninguém, não quero mais me relacionar, não quero mais aparecer nas redes sociais. Ai, já vi um monte de gente fazer coisa que eu não concordo, as pessoas usam isso para fazer de forma errada, mas não é sobre o que o outro faz, é sobre nós não fugirmos do propósito que Deus tem para nós. Então pense que não é sobre o que acontece e nós nos sentimos cansados só de ver. É sobre aquilo que Deus pediu para nós e nós às vezes não estamos fazendo. Para onde a gente vai poder ir? Até que Jesus volte, nós temos um chamado aqui na terra. Ah, não quero fazer mais isso, não quero vender mais isso. Mas o espírito tem paz, só que a alma não quer, porque a alma está se comparando. A alma está vendo o que está acontecendo, a alma está vendo o que não aconteceu. A alma está olhando para as coisas dizendo, não sei se valeu a pena, como se todas as outras coisas que Deus tivesse feito não tivessem um peso. Só porque aquilo ali, inclusive que era material, não aconteceu. Mas e todas as outras coisas? Todas as outras formas que Deus falou, as curas que Deus fez, tudo aquilo que Deus, né? A nossa mente não pode se esquecer. Então, a palavra de hoje é, não se esconda, né? Não saia do propósito. Não queira desistir agora, até porque acabou de começar o ano. O olhar que alcança todo lugar. O ano acabou de começar. Como que nós vamos começar o ano querendo se esconder?
É o primeiro dia do ano. É o primeiro dia do ano. Como a gente vai se esconder, sendo que o ano acabou de começar? A gente deveria querer aparecer para Jesus, mostrar o que Jesus fez, testemunhar o que Jesus fez, mostrar o antes e depois, o que era sem Jesus, o que é com Jesus. Nós deveríamos desejar levar aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós sentimos adiante. Então não é hora de se esconder. Nunca foi, mas muito menos agora, 1º de janeiro de 2026. E eu acho que ficou claro, porque nós estamos aqui, nós estamos na presença do Senhor já e recebendo esse recado dos céus. Porque o olhar que alcança todo lugar está sobre nós. E Ele nos habilita para fazer coisas maiores. Amanda, mas eu não sei como vai ser feito. Ok, mas vai ser feito. Se nós nos colocarmos à disposição, se nós estivermos dizendo, Senhor, eu não sei se eu consigo fazer isso, mas sozinho eu não consigo mesmo, mas eu estou disponível. Eu não vou me esconder. E isso é um ato de coragem e de fé. Porque quantas pessoas desistem, quantas pessoas que poderiam, né, estar fazendo, elas simplesmente quiseram se esconder além, mesmo sabendo que o Senhor está vendo. Mas tem pessoas que, por livre-arbítrio, também escolheram não seguir. Ontem o Senhor falou muito ao meu coração. E o Espírito Santo começou a falar muito comigo, dizendo que não são as pessoas mais fortes e nem as mais brilhantes mesmo que avançam. São as pessoas que não desistem. Não desistem de pregar, não desistem de se cuidar, não desistem de fazer a vontade de Deus, não desistem. Assim como quando a gente casa, a gente faz um juramento, né? Vamos dizer assim, e a gente tira da nossa lista a opção de se separar, né? Óbvio que tem casos específicos, mas você não pode ter isso dentro da sua lista. Olha, qualquer coisa a gente se afasta. Porque isso vai virar a primeira opção se você colocar isso na lista. Sendo humanos, nós já devemos fazer votos, nós já devemos ter uma aliança, nós devemos ter essa proximidade e essa intenção e esse comprometimento. Imagina quando a gente se compromete em fazer a vontade de Deus. Quando a gente entende, a gente é resgatado, a gente é salvo, não pode passar pela nossa cabeça se esconder. Não pode passar pela nossa cabeça não fazer o que Deus está pedindo. Quando a gente casa, a gente não cogita, não pode cogitar. Enfim, né? Vamos. A separação, o divórcio, que dirá nós, quando estamos com o Senhor, cogitarmos nos esconder. Não falar sobre Ele. Isso é uma opção que não deveria existir. Eu não posso me afastar da presença do Senhor. Eu vou ler de novo o versículo. De novo. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmo 139, 7 e 8. Então não é tempo de se esconder. É tempo de se mostrar. É tempo de usar as redes sociais para fazer a vontade de Deus. É tempo de pregar. A palavra diz que é ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Todo e toda. Será que nós temos dimensão do que é todo mundo? Toda criatura? Quais são as pessoas que nós encontramos no dia que nós pregamos? Eles são todo mundo. Eles são toda criatura. Das pessoas que nós encontramos, nós estamos agindo ou nós estamos nos escondendo? Ah, mas tem muita coisa para fazer, Amanda, eu tô preocupada, eu também acho que eu não tô habilitada, eu não terminei ainda de ler a Bíblia inteira, eu não terminei ainda.
Ide por todo mundo pregar a toda criatura. Prega com seu testemunho, prega com aquilo que Deus fez, prega com aquilo que Deus prometeu, prega em tempo e fora de tempo. Então essa é a palavra de hoje. Não tente se esconder. É igual quando Adão e Eva pecaram. Primeira coisa que eles fizeram, e olha qual é o perigo de se esconder, porque isso já estava desde o princípio. Percebam que essa característica, mesmo Adão não conhecendo o pecado lá atrás, depois sim, né, quando ele cai, mas por que um dos primeiros comportamentos deles foi se esconder? Olha como isso é algo tão forte no ser humano. Como que alguém que nunca tinha se escondido, na primeira oportunidade se esconde? Pensa que eles não conheciam esse tipo de sentimento, não conheciam esse tipo de coisa. Por que isso foi uma das coisas que apareceu primeiro quando eles pecaram? Olha que essa característica ela está presente desde o Éden, quando eles tentaram se esconder. Olha como isso é do homem, como isso parece não, como isso vem, né, de um ímpeto, de uma coisa intrínseca, de algo muito profundo. Por que Adão e Eva tentaram se esconder, sendo que eles nunca tinham se escondido? E por que esse sentimento nos persegue até hoje? Por que isso até hoje para nós ainda é algo que vem forte? Por que a gente começa, mas às vezes até o final do dia a gente não consegue sustentar? Por que a gente começa, mas a hora que chega na hora, às vezes Deus está nos testando até o último horário. Até a hora que a gente vai assim, no último horário da noite, quando a gente vai buscar algo na portaria, ou a gente vai abastecer o carro, até ali o Senhor está fazendo a gente não se esconder. Quando a gente entra num carro, quando a gente entra num Uber, quando a gente tá de carona, e tudo o Senhor está promovendo para que nós possamos nos parecer com Ele. Se esconder está muito mais relacionado com Adão. Se posicionar, se projetar, está parecido com Cristo. Jesus sempre deu o rosto a bater. Ele nunca se escondeu. Quando ele foi chamado para algo e ele fez tudo como deveria ser feito. Ele veio para mostrar ao mundo o que era o amor, o que era o perdão, o que era a cura, o que era a salvação, o que era ressurreição. Jesus nunca se escondeu. Jesus estava lá. As pessoas o encontravam, inclusive, e falavam, vamos para, né, tem alguém aqui, está acontecendo tal coisa. Ele nunca deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Pelo contrário, ele ia sozinho, ele ia acompanhado, ele fazia o que tinha que ser feito. Essa é uma característica que nos faz parecer com Jesus. Se esconder, a gente é uma característica humana. E a gente faz de tudo para se esconder. A gente se esconde muitas vezes dentro de casa, a gente se esconde nas desculpas quando nós temos filhos, com o trabalho, com o horário, com a condição financeira. Tudo parece ser um motivo para a gente se esconder. Porque a gente ainda não conseguiu bater as metas, porque a gente ainda não chegou onde a gente achava que tinha que chegar. E tudo isso parece ser uma grande desculpa, um grande motivo para a gente não fazer o que Deus está pedindo. A partir do momento que Jesus saiu da casa dele, ele já não tinha mais casa. Ele não tinha para onde voltar nem onde reclinar a cabeça. E a gente ainda negocia com tudo aquilo que Deus nos deu. Como se tudo aquilo que Deus nos deu, que é dele, pudesse justificar o não se posicionar, o se esconder e ir atrás de algo. Essa palavra veio de encontro comigo porque a palavra primeiro, ela sempre vai mover com quem está falando. E nós temos ainda, né, muita vaidade, né? A gente ainda negocia muito com um plano espiritual com o Senhor. Mas essa palavra veio para trazer para a gente que não é hora de parar nem de se esconder, que isso não está autorizado. Eu não sei o que você vai fazer nos próximos dias, mas esse ano não será um ano de colocar papéis e guardá-los na gaveta. Vai mexer na gaveta, achar um papel, vai fazer algo que o Senhor está pedindo. Eu, de fato, gostaria muito de dizer para você que eu tenho uma palavra profética,
para 2026, que é o ano, eu sei que é o ano de muitas coisas e muitas pessoas receberam palavras e nós também recebemos e acreditamos, mas também existe essa palavra que é a palavra de Deus, essa é a palavra profética também. A palavra de Deus, ela é uma palavra profética porque ela coloca a gente exatamente no centro da vontade de Deus, ela é uma bússola para nos guiar e ela é um ponto fixo para nos estabelecer. Então, não é hora de se esconder. Faz com o que você tem, faz da forma que tem que ser feito, faça. Tem pessoas precisando, tem almas necessitando, e às vezes a gente não está fazendo um 10% do 100% que a gente deveria. A gente está sempre dizendo, estou fazendo tudo isso, mas muitas vezes nós estamos cuidando de algo que já está cuidado. Muitas vezes nós já estamos fazendo algo que não precisaria mais fazer dessa forma. Eu me recordo, e ontem em conversa com alguns irmãos também, eu me recordo que, contando sobre uma das viagens missionárias que nós fizemos, já era tarde, a gente estava fazendo a volta para casa, e o Espírito Santo falava muito comigo, e ontem ele falou comigo enquanto eu contava essa história também. Ele me lembrava mais uma vez que ele estava cuidando de tudo para que a gente cuidasse da obra. Então eu preciso dizer isso para vocês, com todo amor, carinho e com o meu jeitinho também que vocês já conhecem. Pai, no primeiro dia do ano, mas o Senhor... Eu preciso falar. Para de dar desculpa. Para de querer cuidar daquilo que Deus já está cuidando. Para de colocar a alma na frente. Para de colocar a culpa na frente. Para de colocar as desculpas na frente. Porque o Senhor não vai aceitar isso em 2026. Pare de usar as mesmas respostas do passado. Para de querer cuidar daquilo que já está cuidado. É só manter. É tempo de se posicionar. É tempo de ir pelo mundo. É tempo de pregar o Evangelho. É tempo de fazer as pessoas sentirem o mesmo que nós sentimos. É tempo de fazer as pessoas terem restauração nas suas famílias do mesmo jeito que nós tivemos. É tempo de pregar para que as pessoas aceitem Jesus como nós aceitamos, para que elas batizem como nós batizamos, para que elas tenham um casamento como nós temos. Não é hora de se esconder, não é hora de estar numa posição, num local onde Deus já fez a obra. O Senhor não curava 2 vezes a mesma pessoa. O Senhor não ficava insistindo em algo que já estava feito. Isso é desculpa para não desbravar a obra do Senhor. Isso é desculpa para não sair da zona de conforto. Isso é desculpa para não pegar aquilo que é um desafio. É desculpa, irmãs, desculpa, mas é desculpa. É muito mais fácil você orar para alguém que você já conhece. Ou às vezes não, né? Porque às vezes é o mais desafiador. Mas enfim, do que você orar para alguém, para o açougueiro no mercado. Deus está cuidando. Eu vou dizer o que o Espírito Santo está falando comigo. Deus está cuidando daquilo que é dele para nós. Para que a gente faça aquilo que ninguém está fazendo. Deus está cuidando daquilo que é nosso, que Ele nos deu, para que a gente faça e desbrave coisas que ninguém está desbravando. O Senhor me mostra que nós estamos fazendo algo que não é proporcional àquilo que Ele nos fez. Não é proporcional àquilo que Ele nos fez. A gente ainda está cuidando, a gente está se escondendo. Estamos colocando em posições que já tem pessoas fazendo. Estamos nos direcionando, nos projetando para lugares em que ontem o Senhor falava, talvez porque, enfim, eu sabia que tinha ter live, eu falei, Deus, quanta palavra. Ontem, enquanto eu cuidava das coisas da casa, o Senhor falava comigo. Não adianta ficar acesa onde já tem várias luzes acesas. Vai brilhar aonde não tem luz. Vai brilhar. Às vezes a gente tá lá querendo estar fazendo coisas onde tá todo mundo fazendo.
Nós precisamos ser luz na escuridão. Nós precisamos brilhar aonde não tem. Quando existe breu, chega uma luz, tudo muda. A gente vai para lugares onde tem luz para se reabastecer, mas lá não é um lugar onde a gente tem que ficar. A gente tem que projetar e ir para um lugar onde não tem uma luz acesa. Num lugar onde acabou a luz na cidade. Faz sentido um estádio estar aceso e toda a cidade apagada? Um estádio consegue comportar uma cidade? Então, que sentido faz só aquele estádio? Não, vamos resolver só o estádio e mandar energia para o estádio. Nós precisamos mandar luz para a cidade toda. Nem que seja meia fase, nem que seja metade, uma lâmpada, precisa acender a cidade toda. Mas o que a gente faz? A gente quer estar aonde tem os holofotes. Nós queremos estar aonde tem o estádio, onde está todo mundo ali. Só que aquilo ali não é a cidade toda. Estar com o Senhor é levar luz para toda a cidade. Estar com o Senhor é levar energia, é levar aquilo que é de Deus para outros lugares. E às vezes... Já entendi. Tá bom. E às vezes... o seu estádio tem sido a sua casa. Às vezes o seu estádio tem sido a sua casa. Às vezes o seu estádio tem sido o seu trabalho. Às vezes o seu estádio tem sido a roda de amigos que você tem. Tá todo mundo brilhando. Tá todo mundo reluzente. Só que a cidade inteira tá apagada. A casa tá brilhando tanto que tá até ofuscando a vizinhança. Só que só existe luz ali. Aquela luz, ela não irradia pelo bairro, pelo elevador. Ela só fica ali. E vira vitrine. Como se fosse artigo de luxo. Como se não fosse possível e como se a gente não lembrasse, ou melhor, quando a gente se esquecesse que aquela luz vem do Senhor. E aí a gente não fala sobre aquela luz. Porque é muito bom sentir, já virou até zona de conforto. Faz sentido só a sua casa dentro de um condomínio ou de um bairro ter luz? É para isso que Jesus veio? Para que uma casa tivesse luz? Faz sentido uma casa ter luz no bairro? Ou se nós que temos o Senhor, temos amor e temos os frutos do Espírito, nós como pessoas boas que somos no Senhor, nós não íamos querer que todas as casas tivessem luz? Não íamos querer que todo mundo experimentasse isso? Só nós? Faz sentido só a gente? Ou nós que somos pessoas que somos ministradas pelo Senhor, iríamos querer que todo mundo brilhasse? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como saberão se não há quem fale? Às vezes o nosso estádio se tornou a nossa casa. Se tornou a nossa empresa. Eu confesso para vocês que nós vivemos coisas espirituais, sobrenaturais tão grandes lá na empresa, tão grandes mesmo, que se nós fôssemos pensar do lado natural, nós não sairíamos pelo mundo pregando o evangelho. Porque acaba sendo algo tão sobrenatural que se torna confortável, de tão bom que é. Que sentido faria se nós ficássemos somente lá dentro? E não levássemos isso que nós sentimos que não é nosso, é do Senhor, para outras pessoas, para as outras empresas? Que sentido faria se nós ficássemos somente se alimentando? É como se fosse um banquete de ceia. Nós vamos comer aquilo quantos dias, ao invés de nós enchermos a mesa e repartirmos? É bonito uma mesa cheia. É lindo. Só que não é passível de somente uma pessoa se alimentar daquilo.
Então vamos levar a luz para onde a gente tem que levar, vamos levar aquilo. Não se esconda. Não se esconda. Eu sei que agora você descobriu que tem algo, Jesus está aqui, restaurou seu casamento. Pregue sobre isso. Leve essa luz para as pessoas. Fale sobre Jesus. Deixe as pessoas saberem que elas também podem pegar essa luz e colocar na casa delas. Talvez seja uma luz de cor diferente. Tão bonita e tão incrível quanto aquela que você e eu temos. Mas nós precisamos levar. Não dá para se esconder. Não dá para se esconder. Amém? Amém? Vamos orar? Já fizemos a oração, mas agora a gente vai orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença, Pai, ouvindo de Ti, alinhando expectativas já no primeiro dia do ano, Pai. Quantas coisas o Senhor fez por nós, Pai, quantas coisas o Senhor promoveu em nós, quantas coisas o Senhor ajustou em nós no último ano, Pai. E agora nós estamos aqui, Pai, ouvindo um direcionamento, Pai, pontual para esse próximo ano, Pai, para esse ano, na verdade, que já começou. Pai, nós não iremos nos esconder, nós não iremos, Pai, ficar somente em nós não iremos colocar, Pai, em nós uma limitação daquilo que o Senhor, na verdade, disse para nós irmos. Pai, não nos deixe nos esconder atrás daquilo que o Senhor nos deu, Pai. O Senhor nos deu algo para provarmos, Pai, para que nós saibamos que isso é tão bom que não pode parar em nós. Que a nossa casa não seja a única casa, Pai, do bairro, Pai, do local, Pai, que brilhe, mas que nós possamos, Pai, sair de nós mesmos e assumirmos uma responsabilidade espiritual de promover e de levar essa luz para outras pessoas. Nós sabemos, Pai, que o caminho também, ele não é um caminho simples, ele é um caminho que exige, Pai. Mas assim como o Senhor, Pai, passou pelo caminho, nós também passaremos. Pai, coloque em nosso caminho, Pai, pessoas que precisam ouvir de Ti, Pai. Coloque, Pai, cada dia mais, Pai, através, Pai, daquilo que nós vivemos e aonde a gente nós passamos, Pai. As pessoas que precisam, Pai, nos encorajar a sair da nossa zona de conforto. Pai, nós sabemos que nós temos um chamado. E é um grande chamado, Pai, já no primeiro dia do ano, Pai, dizer que não é pra gente se esconder, Pai. Nós muitas vezes nos escondemos realmente. Precisamos confessar e entregar, Pai, para que nós alcancemos misericórdia. Muitas vezes nós fazemos menos do que poderíamos, do que gostaríamos ou do que desejaríamos realmente fazer. Muitas vezes nós nos abastecemos tanto que chegamos a ficar inflados, mas às vezes os nossos olhos não estão sensíveis às pessoas que passam por nós durante todo o dia. Às vezes alguém ali no nosso caminho, alguém que nós vemos e que já se tornou comum aos nossos olhos. São essas pessoas que precisam do Teu toque, que possamos estar sensíveis e possamos entender, Pai, que o melhor lugar, o lugar mais seguro, o caminho mais seguro é no centro da Tua vontade. Muito obrigado por essa palavra, Pai, que foi tão pontual, tão ajustada, Pai, e tão necessário já para o primeiro dia do ano. Muito obrigado, Pai. Nos ajude, como o Senhor sempre tem feito. Até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. Muito obrigado, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E posso dizer para vocês, essa foi uma das palavras mais difíceis de entregar até hoje. Tá bom? A palavra base forma Salmo 139, 7 e 8. Amém? Amém. Estamos juntas. Estamos juntos. Ó, amanhã, meio-dia, tá? Amanhã, meio-dia. Nós vamos estar aqui de novo. Falando da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Eu nem sei qual que é a palavra. Deixa amanhã também. Vai ser pedrada. Glória a Deus. Então, amanhã, chame mais alguém para vir. A gente vai disponibilizar para vocês o link do YouTube para vocês entrarem ali e se inscreverem no canal, né? Estarem ali também para vocês chamarem mais pessoas, porque provavelmente vai ser feito. Eu aviso vocês, sempre vou avisar, tá? Mas provavelmente será feito somente no YouTube. Mas amanhã a gente tá aqui ainda, a gente tá ajustando também a plataforma e tudo mais.
Mas chamem pessoas e se inscrevam ali para vocês receberem as comunicações, tá bom? Beijo. Amanhã ainda vai ser por aqui pelo YouTube. Já está sendo no YouTube. Essa live aqui já está rodando no YouTube também, tá? Está simultâneo nos 2 canais, tá? Mas eu aviso vocês, se forem ficar só lá, eu aviso no grupo das Irmãs do Coque e aviso nos stories também, tá? Mas fiquem com Deus, vão ali, comprem um devocional, adquiram para que a gente também possa fazer os demais já com vocês, com ele em mãos, tá? Chegando a gente já vai despachar, já tá tudo certinho, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, eu amo vocês.